Por sua rica história, o futebol surpreendeu os torcedores de maneiras tão diferentes que às vezes parecia que nada mais poderia impressioná-los. No entanto, ano após ano, esse jogo prova que o repertório de suas histórias é simplesmente inesgotável. Assistindo a uma partida, podemos experimentar emoções completamente distintas, mas de uma forma ou de outra, o sentimento fundamental é a empatia. Afinal, sem ela não conseguimos compartilhar com os jogadores nem as alegrias nem as tristezas. Hoje reuni para vocês momentos pelos quais amamos tanto esse jogo. Em setembro de 2014, o meio-campista do Newcastle, Jonas Gutierrez, recebeu o terrível diagnóstico de câncer testicular. Por conta disso, o jogador precisou passar por uma cirurgia e um longo tratamento de quimioterapia. Mas Gutierrez não desistiu e, heroicamente, venceu a doença, conseguindo até mesmo voltar aos gramados em março. Naquela época, o Newcastle lutava para não ser rebaixado, e muitos duvidavam que os Magpies conseguiriam permanecer na Premier League. Porém, na última rodada, Gutierrez entrou como substituto e marcou o segundo gol do time contra o West Ham, salvando definitivamente o clube do rebaixamento. O momento foi emocionante. O estádio explodiu em comemoração e todos os companheiros de equipe correram para celebrar o gol com o argentino. No inverno de 2018, o meio-campista do Manchester City, David Silva, passou por tempos muito difíceis. Seu filho nasceu 3 meses antes do previsto e sua vida estava por um fio. Naturalmente, nesse momento, o jogador não podia atuar pelo City e foi até Valência, onde médicos lutavam pela vida de seu filho. Enquanto isso, os Citizens tinham pela frente um jogo crucial da Premier League contra o Tottenham. Antes da partida, o técnico Pep Guardiola fez um discurso motivador no qual pediu aos seus comandados que fizessem tudo o que fosse possível. Ouçam só o que Guardiola disse. Hoje precisamos vencer por uma única razão. Precisamos vencer por David e sua esposa Jéssica. Ele está sofrendo. Agora vamos entrar em campo e se diabos também tivermos que passar por dificuldades, faremos isso por ele. Vocês me ouviram? No final, os jogadores do Manchester City entraram em campo com a atitude certa e derrotaram o adversário por 4-1. Após marcar seu gol, Kevin De Bruyne apontou para a câmera e mostrou o número 21, que era o número de David Silva no City. Para grande felicidade, com o tempo, tudo deu certo. A vida do bebê foi salva, e o espanhol ainda disputou muitas partidas pelos Citizens. Today you have to win for one reason. We have to win for David Silva and his girlfriend Jessica. And remember the situation. Today I want to win for David Silva and his girlfriend and his family. Is that clear? Yeah. Na temporada retrasada, algo recente aconteceu após a vitória no jogo das quartas de final da Copa Africana de Nações contra o Marrocos. O capitão do Egito, Mohamed Salah, teve uma atitude que fez com que o respeitassem ainda mais. O jogador marroquino Achraf Hakimi parecia tão devastado pela derrota de sua equipe que quase chorou enquanto estava sentado no gramado. Ao ver isso, Salah se aproximou, abraçou-o e sussurrou algo em seu ouvido. Após o jogo, Achraf publicou uma foto conjunta com Salah em seu Instagram e a legendou com emojis que podiam ser interpretados como rei e príncipe. No derby de Ruhr entre Schalke e Borussia Dortmund, os jogadores do Schalke foram lembrados por um gesto de fair play. Quando o defensor Rafael Guerreiro do Dortmund sofreu uma lesão, seu companheiro de equipe Jadon Sancho jogou a bola para escanteio após o atendimento médico. Esperava-se que o Schalke cobrasse o escanteio, mas o meio-campista Serdar, compreensivo com os adversários, chutou a bola para fora do campo, dando ao goleiro do Borussia um tiro livre. Em dezembro de 2018, um torcedor do Liverpool chamado Mike Kearney ganhou notoriedade. Durante a partida da Liga dos Campeões contra o Napoli, Kearney foi filmado comemorando o gol de Mohamed Salah. O que torna a história incomum é o fato de Mike ter uma visão extremamente limitada, mas mesmo assim ele frequenta os jogos em casa do Liverpool há mais de 10 anos. O que mais importa para ele é aproveitar a atmosfera incrível de Anfield. Sua dificuldade visual é superada com a ajuda de seu primo, que narra tudo o que acontece no campo para ele. Ao saber dessa história, o Liverpool convidou ambos para um tour pelo centro de treinamento do clube. Na ocasião, Mike conversou com Jürgen Klopp e depois encontrou seu ídolo Mohamed Salah. O egípcio passou cerca de 5 minutos conversando com o fã e disse que o apoio dele era uma verdadeira inspiração. No fim do diálogo, Salah presenteou Mike e seu primo com camisas autografadas. Mas isso não foi tudo. Mike conseguiu interagir com praticamente todos os jogadores do Liverpool, e cada um assinou sua camisa. Yes! Man, I love you, the 26th.
Very nice. Very nice. How long did you support Liverpool? Since I can remember. Na temporada 2020 e 2023, Joaquim Correa seguiu seu técnico, Simone Inzaghi, da Lazio para a Inter de Milão. Esse acontecimento deixou triste o zagueiro brasileiro Felipe, que agora precisaria se virar sem seu melhor permite. Eu estava muito empolgado e talvez tenha escolhido o momento e o lugar errados para isso. Peço desculpas a todos que magoei. Foi um gesto inocente de alguém que é muito apegado ao Joaquim. Eu te amo, irmão. 22 de maio de 2010 é uma data que ficará para sempre na memória de José Mourinho como um dos dias mais emocionantes de sua carreira. Naquele dia memorável, sua Inter enfrentou o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões. Já havia rumores de que aquele jogo poderia ser o último de Mourinho no comando da Inter. Naquela noite, graças aos 2 gols de Diego Milito, os Nerazzurri comemoraram a vitória e pela primeira vez desde 1965 ergueram a taça da Liga dos Campeões. Mas mesmo assim, Mourinho sentiu um vazio. Ele já sabia que o Santiago Bernabéu, palco daquela final, seria sua casa na próxima temporada. Só olhem para sua despedida de Marco Materazzi, que reflete perfeitamente o que o português sentia naquele momento. Parece que nunca vimos Mourinho tão emocionado. Outro episódio comovente aconteceu com o defensor do Athletic Bilbao, Yeray Álvares. Em 2016, aos 22 anos, o jogador foi diagnosticado com câncer testicular e precisou passar por uma cirurgia. Ele também teve que enfrentar um tratamento completo de quimioterapia, o que o levou a raspar a cabeça, já que, de qualquer forma, perderia os cabelos durante o tratamento. Infelizmente, em julho de 2017, houve uma recaída após um curto período de remissão, e o jogador precisou passar por outro tratamento. Durante esse período, Yeray visitou a base do Athletic para conversar com o pessoal do clube e com seus companheiros de equipe. Ao entrar no vestiário, Yeray viu algo que não esperava. Todos os companheiros de equipe estavam praticamente carecas. O jogador ficou visivelmente surpreso e mal conseguiu segurar as lágrimas. Com essa atitude, os colegas decidiram apoiar Álvares e fizeram isso com sucesso. Felizmente, em setembro de 2017, ele voltou aos treinos e em fevereiro venceu completamente essa terrível doença. O defensor da seleção uruguaia, José Maria Jiménez, tinha grandes esperanças para a Copa do Mundo de 2018 e sonhava em superar todas as expectativas com sua equipe. Contudo, nas quartas de final contra a França, os uruguaios foram completamente dominados. Perto do fim da partida, com o placar em 2-0 para os franceses, Jiménez percebeu que sua equipe não tinha mais chances. Ele não conseguiu conter as lágrimas de desespero. Quando faltavam cerca de 5 minutos para o apito final, o uruguaio começou a chorar em campo e, após a partida, deu vazão total às suas emoções. É difícil não sorrir sinceramente ao ver um amigo tentando fazer uma expressão séria. Para Marco Reus e Robert Lewandowski, isso foi impossível. Após o polonês se transferir do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, surgiram boatos de que a amizade entre ele e Reus, que permaneceu em Dortmund, havia se deteriorado. No entanto, a vida provou que esses rumores eram infundados. Primeiro, Reus e Lewandowski se cumprimentaram calorosamente antes de seu primeiro encontro como adversários, e após a partida se abraçaram amigavelmente. Em 13 de maio de 2012, o Manchester United esteve muito próximo de conquistar seu 20º título do campeonato inglês. Naquele dia, o time de Sir Alex Ferguson venceu o Sunderland por 1-0 fora de casa e tinha certeza de que o título estava garantido. Afinal, seu principal rival, o Manchester City, estava perdendo por 2-1 em casa. No entanto, nos acréscimos, os Citizens fizeram o inimaginável. Primeiro, Edin Dzeko empatou o jogo. E logo depois, Sérgio Agüero marcou o gol da vitória. Quando os jogadores do Manchester United souberam do resultado, era doloroso olhar para eles. Mesmo assim, com grande esforço, foram até os torcedores visitantes para agradecê-los pelo apoio. O consolo dessa história é que 1 ano depois, os Red Devils finalmente conquistaram seu 20º título.
Antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, 2007-8 contra o Liverpool, o meio-campista do Chelsea Frank Lampard não estava em sua melhor condição psicológica. Recentemente, ele havia perdido a mãe que faleceu devido ao câncer. Apesar disso, ele encontrou forças para entrar em campo naquele jogo tão importante. A partida terminou em 1-1 e foi para a prorrogação. Foi então que Michael Ballack conseguiu um pênalti para o Chelsea e Lampard se encarregou da cobrança. O inglês superou o goleiro sem dificuldades e dedicou o gol à sua mãe de maneira emocionante. Ele tirou a braçadeira de luto do braço, beijou-a e quase chorou. Aquela noite foi duplamente especial para Lampard, pois marcou a primeira vez na história que seu time chegou à final da Liga dos Campeões. Um caso semelhante aconteceu com o atacante do Spartak, Alexander Sobolev. Ao comemorar um gol, Alexander tirou a camisa de jogo e por baixo estava uma camiseta com a foto de sua mãe que havia falecido alguns dias antes. O atacante encostou o rosto na camiseta e começou a chorar, apontando em seguida para o céu. Uma perda semelhante foi vivida pelo jogador do Chelsea, Willian, durante uma partida em casa contra o Leicester. O brasileiro estava em seu país cuidando dos preparativos do funeral de sua mãe. Mesmo assim, os companheiros de equipe deram total apoio a Willian. O time londrino venceu o adversário por 3-0. Os autores dos 2 primeiros gols, Diego Costa e Eden Hazard, homenagearam Willian ao formar com os dedos a letra e o número 22 representando o jogador. O meio-campista da seleção ucraniana, Mykola Shaparenko, sempre sonhou em jogar grandes partidas e marcar gols importantes. Um desses momentos aconteceu em uma partida em casa pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 contra a França. No final do primeiro tempo, Shaparenko teve a felicidade de abrir o placar com um chute brilhante no ângulo. Ao ver a bola na rede, ele correu para comemorar. Porém, assim que terminou, foi tomado por lágrimas. Após o jogo, Mykola disse que não conseguiu conter as emoções, pois sonhava desde a infância em marcar gols assim. Outro gesto de fair play foi demonstrado em uma partida da Bundesliga entre Wolfsburg e Bayern de Munique. Em um dos lances, o meio-campista dos bávaros, Javi Martinez, sofreu uma lesão muscular do nada e perdeu a bola que saiu pela linha de fundo, resultando em escanteio. Enquanto o espanhol era atendido e deixava o campo, o Wolfsburg tinha direito ao escanteio. Contudo, o jogador dos Lobos, Maximilian Arnold, chutou a bola para fora, permitindo que Manuel Neuer cobrasse um tiro de meta. Agora vamos falar sobre o final de carreira emocionante do lendário Francesco Totti na primavera de 2017. Este foi sem dúvida um dos momentos mais tocantes dos últimos anos. Toda a carreira do italiano foi dedicada a Roma. Seus 307 gols em 785 partidas refletem perfeitamente a importância de Totti na história do clube romano. Em sua última partida, o estádio olímpico estava completamente lotado e os torcedores não conseguiram segurar as lágrimas. Em seu discurso de despedida, Totti declarou: "Tenho orgulho de ter dedicado 28 anos de amor a Roma." Sob aplausos ensurdecedores e lágrimas da torcida, ele se despediu do futebol. O ciclo de vida de toda a carreira no futebol chega ao fim mais cedo ou mais tarde. E por mais que não desejemos isso, faz parte do jogo. De qualquer forma, o futebol é composto de muitos elementos, cada um deles despertando diferentes emoções. É por isso que amamos tanto esse esporte. E você? Quais outros momentos emocionantes no futebol consegue lembrar? Compartilhe suas sugestões nos comentários. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!